pessoal, meu nome é Cauane, eu sou aqui a entrevistadora do Novo Amanhã. Estou aqui juntamente com a Vanessa. Bom dia, Vanessa, tudo Bom bem? dia. Estamos aqui com Júlio Crescencio, diretor do Clube Novo Amanhã. Tudo bem, Tudo Júlio? bem? Nosso mais novo líder, porém, um dos mais antigos aqui também na história do Novo Amanhã, né? Tudo bem, Anderson? Você pode contar como que o Novo Amanhã impactou diretamente a sua vida? Atingiu seu pessoal, assim, que te marcou muito? A gente sabe que o clube, principalmente para mim que entrei já adulto, o impacto dele é na nossa vida espiritual. Sim. O clube ele funciona, vamos dizer assim, a grosso modo, como uma cola. Quando você pensa que você está fraco, mas você lembra que você está ali no clube, você tira todos aqueles pensamentos de fraquejar em alguma coisa. Às vezes tem momentos mais difíceis, tipo, tô querendo sair fora, não aguento mais isso. O clube fez esse papel para mim, sim. Eu não tenho nenhum medo de dizer que o clube me segurou nos caminhos do Senhor. Se você fosse categorizar o Novo Amanhã em uma palavra, qual seria? Uma palavra que eu daria para ele: força. Força. Por que que você determinaria o Novo Amanhã como força? A gente sabe que diretores, todo mundo que participa em clubes, sabe que os clubes têm os seus altos e baixos, né? Uma por causa, por motivos reciclagem de pessoas, as crianças não são crianças, né? Vão crescendo, vão indo para a diretoria, vão se mudando, vão para outros clubes, e o clube passa por aqueles altos e baixos, Com certeza. né? E o Clube Novo Amanhã está aí até hoje, resistindo a todas essas intempéries, né, que acontecem, né? E o Sim. clube está aí até hoje. Vanessa, o que o clube representa para você hoje? Hoje, o Clube de Desbravadores, no geral, ele representa para mim um ministério, né? O ministério que eu Sim, escolhi para trabalhar para Jesus, para mostrar o amor dele para as crianças. Cada um de nós temos um dom, né? Tem gente que com tem o dom de certeza. cantar, o dom de pregar. Eu acredito que o meu dom seja o Ministério dos Desbravadores. Você consegue definir em uma palavra o que que o Novo Amanhã significa para você na sua vida? Em uma palavra, paixão. Não, melhor. Eu vou mudar a palavra. Ah, Quando eu estava nos Campuris trabalhando, eu sempre falava assim, lá, o clube da mamãe, é o clube da mamãe, que daí eu já não estava mais na mamãe, mas tinha aquele amorzinho de mãe, então eu vou mudar a palavra. É, talvez um filho, né? filho. Um filho, o amor de um filho. Como que o Clube Novo Amanhã impactou você? Bom, eu vou começando contando a minha experiência. A primeira vez que eu apareci aqui na igreja do Caparrós, eu vim atrás do clube de escoteiros. Sim, E, na verdade, não era escoteiros, são os desbravadores. E quando eu vim, uma curiosidade, não era Novo Amanhã ainda o nome. Era Vencedores do Rei. E eu vim numa época em que o nosso uniforme de gala era um pouco diferente do que nós temos hoje. Ainda usávamos calça e a camisa caque, depois que surgiu a camisa verde, né? Então, e isso foi em meados de março, abril de 1993. se você pudesse definir o Clube Novo Amanhã em uma palavra, qual palavra seria essa? Eternidade. O nome hoje, Novo Amanhã, né, remete, né, para um novo amanhã. Então, o objetivo que eu quero trazer para todos, e espero que todos tenham, é a eternidade. O objetivo maior é a eternidade com Jesus. Qual foi a sensação para você vendo um clube que você entrou quando era bem mais novo, completar 35 anos de existência? É uma satisfação misturada com emoção. Eu posso dizer porque o Novo Amanhã é o meu primeiro e último clube, né? Sim, Eu estou no Novo maravilha. Amanhã, eu estou no Novo Amanhã desde os anos final de 1999, para falar assim, do século passado, né? O que o clube te ensinou? Uma lição que o clube te ensinou como desbravador ou agora como líder? Uma frase que eu estava até pensando hoje na questão de líder, né? O líder não sabe tudo, mas ele aprende para ensinar.
Exatamente. Então, eu aprendi muito. Eu tenho amigos não só aqui no Novo Amanhã, nos demais clubes. Acho que uma grande lição é que nós estamos indo para o céu juntos. Então a gente um fortalece o outro. Hoje eu levanto alguém, amanhã alguém me levanta. Então é um aprendizado assim para toda a vida. E mesmo agora assim exercendo outras funções na igreja, mesmo dentro do ancionato, de vez em quando eu encontro amigos lá de 93, né, que eu conheci lá em 93, amigos muito queridos. E eu vejo assim que boa parte desses que estavam no clube hoje são líderes na igreja. Então a gente vê assim sobre, para mim, assim, o que impactou a vida, assim, o clube desde lá de trás já me ensinou a ser líder, a dirigir um departamento, a crescer espiritualmente. Então eu costumo dizer que se não fosse o clube, talvez eu não estaria na igreja. O clube foi assim aquela ferramenta usada por Deus assim para mostrar, mesmo no momento assim que eu não estive presente no clube, mas as minhas filhas nasceram, já fui encaminhando para aventureiro, aí fui encaminhando para o desbravador, sempre presente, mesmo não estando na direção, mas sempre incentivando. Então eu nunca poupei esforço assim das minhas filhas estarem no clube, e agora assim com o meu retorno quero continuar o legado. Você já trouxe alguém para o Clube dos Desbravadores? E se a pessoa permanece no clube? Conta pra gente mais. Diretamente, a pessoa que eu trouxe, que é de muita importância para mim, é meu filho, o Júlio Júnior, o Julinho. Julinho. E indiretamente, nesse trabalho desses anos todos que a gente sabe que pode acontecer de alguma pessoa vir para o clube a partir do trabalho que a gente realiza, né? Sim, sim. Muito bom, né? A gente manter nossa família, geração em geração, e passando ali no clube, ainda mais para uma pessoa de pouca idade, igual nosso, nosso diretor. O que você acha que é ser um desbravador? Ser um desbravador é muito mais do que um estilo de vida, né? Ser Com um desbravador, certeza. ele é um legado. Ele é ele é um projeto que nós temos para a nossa vida que não é só na igreja, né? No nosso dia a dia, é a cada instante, e é o ministério que a gente tem que passar de geração em geração. Qual que é a sua lembrança mais especial dentro do clube? Dentro do Clube Não Amanhã, é difícil falar uma lembrança especial. Eu tenho muitas lembranças especiais, né? O Clube Novo Amanhã, eu vim para cá desde mocinha, eu era muito novinha quando eu vim. A princípio a gente veio com o projeto de ajudar o clube, né? Mas quem acabou sendo ajudada fui eu, porque o clube acabou se tornando a minha família. Aqui eu fiquei por muito tempo, casei dentro do clube. O Matheus, eu estava aqui na Igreja do Caparrós, no Clube Novo Amanhã, meio que por tabela, mas estava ainda. Então o Clube Novo Amanhã, ele é a minha família, né? Qual foi um momento marcante que você teve dentro do clube? Eu vou contar o meu primeiro marcante. Depois de eu vir conhecer que não era escoteiro, era desbravadores, o primeiro evento marcante já foi no mês de abril, que eu participei do meu primeiro acampamento. E nesse primeiro acampamento, me lembro até hoje, que a hora que a gente estava vindo para a igreja, onde o pessoal ia se encontrar, Sim. nós tivemos o tempo parcialmente nublado. E eu me lembro que ainda cheguei aqui na frente da igreja, o tempo ainda estava escuro, mas conforme ia amanhecendo, você já ia vendo que estava nublado. E eu me lembro que eu tinha em casa orado para Deus, falei assim, Senhor, é meu primeiro acampamento, abençoa para que o tempo limpe. E eu me lembro que assim, cheguei aqui nublado e o tempo abriu, deu sol o acampamento inteiro, mas o que me marcou muito foi as novas amizades que eu fiz lá. E nesse acampamento, sendo o meu primeiro, um recém-desbravador, não tinha sido nem investido ainda, eu já ganhei uma medalha de melhor desbravador do acampamento. Você lembra mais ou menos quando foi a sua investidura, quando você recebeu o seu lenço? Você pode contar pra gente sobre esse momento? Sim, na realidade, assim, eu frequentei o clube, eu tinha 10 anos em São Paulo, mas eu não era muito atuante. Então, se eu recebi o lenço naquela época, eu não lembro. Mas eu lembro depois da minha investidura, quando eu tinha 17 anos, que foi aqui em Rio Preto, foi na época no Clube Constelação, na Igreja da Chácara Maranata.
E assim, foi um momento muito emocionante, né? Porque o desbravador, logo de primeira, ele me agarrou ali, já tinha um amor muito grande. Então, foi bem legal, foi bem emocionante esse momento de receber o lenço. Acho que para todos nós, né, da família de Lenço, Com o momento de certeza. receber esse queridinho aqui é um dos momentos mais maravilhosos da nossa vida. Com certeza. Quando você foi receber seu primeiro lenço amarelo, qual que foi a sua sensação? Olha, foi maravilhosa, porque na minha época, na cidade que eu morava, não tinha um clube. O clube mais perto que tinha, ele ficava a 50 quilômetros e o meio de transporte, no caso, vou dizer para vocês, eu era de Urânia e o clube mais próximo era o de Fernandópolis. Isso em 86, mais ou menos. Então não tinha como eu participar. Quando a gente ia visitar a igreja, eu vi os desbravadores, eu ficava, nossa, eu queria tanto participar. Mas Deus reservou para que eu participasse no futuro aqui no Novo Amanhã. O que você sentiu quando você recebeu pela primeira vez o lenço amarelo? Ó, quando eu recebi o lenço, eu até fico triste porque eu não tenho nenhuma foto desse momento, sabe? Nós fomos num JA em Mirassol e o diretor me investiu lá. Então, assim, foi eu e mais alguns meninos, mas não foi o clube em peso. Então, assim, eu não tenho foto de lá, então eu fiquei triste. Agora, assim, o que me impactou foi a minha investidura em líder, né? Aí nessa eu até brincava com o pessoal, eu quero tirar bastante foto, quero pendurar na parede de casa para ficar registrado. Então, quando eu me tornei desbravador, que eu fui investido, claro, mesmo não tendo foto, eu senti o impacto. Sim. Que até hoje eu pego no pé do pessoal quando eu vou passar alguma instrução, que início da nossa lei, né, observar a devoção matinal, né? Sim. Então, assim, uma coisa que eu aprendi na caminhada é o peso do lenço, que não é simplesmente você não vem para um encontro, você já tem que ter um encontro com Cristo. E aí sim você está preparado para a sua grande jornada caminhando com Jesus. Com certeza. Um momento assim que você viu que tudo poderia dar errado, mas Deus agiu ali diretamente através do clube de desbravadores. Momentos, eu vou falar de experiência aqui no clube. Quem é diretor, quem estiver assistindo, é a preparação para os campuris. Digo para vocês, Deus manda anjos em forma de pessoas, anjos anônimos, que quando você pensa, nossa, não vai dar, você olha assim, nossa, já estou no campuri. E a gente sabe que a dificuldade às vezes é financeira, pessoal. E quando você vê, você já está lá no campuri, está participando, você vê a criançada, os jovens, todo mundo contente. Isso é uma grande satisfação, né? Com certeza, com certeza. Para um diretor, a carga, né, de Responsabilidade, responsabilidade. isso mesmo. Então a maior satisfação do diretor é ver o pessoal feliz. Eu tenho como alvo assim, ver que o pessoal está contente, está feliz, né? Que isso vai marcar a vida deles de uma maneira positiva. É impossível um campurino marcar uma vida positivamente, um acampamento não marcar uma vida positivamente. A gente planeja com a diretoria todas as ações que vão ser feitas, a gente entrega na mão de Deus, é impossível aquilo não ser marcante na vida de uma criança ou de um jovem, né? Uma lição que o Clube de Desbravadores te ensinou. Não só aqui o Novo Amanhã, em geral. O que você aprendeu com o Clube de Desbravadores? Olha, eu aprendi muita coisa, mas, como eu disse, né, eu acredito muito na questão da missão. E o Clube de Desbravadores, eu acredito que esse foi o principal aprendizado que eu tive. A missão. Todos nós temos um legado, todos nós temos uma maneira de levar o amor de Jesus para as pessoas. Com E o Clube de certeza. Desbravadores, ele faz isso de uma forma leve. A gente ensina o amor de Jesus para as Com crianças certeza. de uma forma muito gostosa, muito legal. E às vezes até mesmo a gente se diverte mais do que eles, não é verdade? Sim, Mas é de isso, fato. muita missão. E se você fosse se teleportar para algum momento que você já passou no clube, qual momento seria esse? Olha, um momento. Vamos falar dois momentos, né? Aquele, aquele primeiro acampamento que eu fiz com o clube, né? Três. A minha primeira participação que eu fiz no clube.
que foram nos Jogos Octogonais, que aconteceram em 2001. Depois o meu primeiro Campuri, que foi o Campuri de Badibacite. E o Campuri da DSA, né, gente? Participação no Com Campuri certeza. sul-americano, muito joia. Com certeza é muito marcante, né? Para uma Uhum. pessoa. Se agora, no momento que a gente está agora, você pudesse teletransportar para algum momento que você já viveu dentro do Clube Nova Manhã, qual seria esse momento? Ainda não era Novo Amanhã, mas um assim que ficou marcado, claro, teve o primeiro acampamento, né? O primeiro sempre marca, mas é o da divisão, o Campuri da divisão de 1994. Aquele foi assim, me abriu muito o horizonte. Primeira vez que eu tive contato com desbravadores de outras culturas, já aprendeu a falar o cambiare, né, para trocar. Então, o Campuri de 94 foi assim também uma coisa assim que me inspirou e me falou assim, é aqui mesmo que eu vou ficar. Finalizar aqui com chave de ouro. Um Campuri marcante. Só pode ser um. Um Campuri marcante. Só um? Só um. Tá. Eu vou falar como diretor. O Campuri de Araçoiaba da Serra, Terminados? que foi o primeiro Campuri que eu assumi como sendo diretor, né? Eu tinha a maior dúvida, puxa vida, eu nunca fiz isso. Mas graças a Deus, Deus me deu sabedoria para que eu pudesse organizar o clube, né, com a ajuda da diretoria. A gente não faz nada sozinho. Com os anjos que aparecem, a gente levar o clube numa distância tão longa, né, com custos que são mais elevados, né, Com quando o Campuri é temperaturas longe, abaixo do... temperaturas, né? Quem foi com a gente sabe, teve quebra de ônibus e foi emocionante tudo isso, né? Foi bem marcante. Mas muito obrigada pela sua participação, Nada. Júlio. Muito obrigada por ser nosso diretor também. Obrigado por vocês serem os desbravadores do Clube Nova Manhã. Que conselho você daria para essa juventude nova que a gente tem no clube? É aquilo que eu já mencionei, né, há alguns minutos agora atrás. Viva a lei dos desbravadores. Começando pela observar a devoção matinal, andar com reverência na casa de Deus e que Deus seja sempre o centro. Tudo seja por Ele, por causa dele e para a glória dele. Que tudo, Deus seja o centro em tudo na sua vida. Para ser um desbravador autêntico e um cristão autêntico também. Muito obrigada, Anderson, pela sua entrevista. E aqui nós encerramos nossas entrevistas dentro do Clube Nova Manhã. Muito obrigada, família de Lenço.